Olá, professores. Sou a professora Rutineia e hoje vamos falar do direito à educação, subsídios para a gestão de sistemas educacionais. Então, foi um documento editado pelo MEC em 2006. A década de 2000 ela foi muito frutífera para o MEC no sentido de produção de conhecimento, no sentido de normatizar as questões relativas ao Plano Nacional de Educação de 2001, as novas diretrizes. Nosso foco aqui é a educação especial, o processo de inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Então, nós vamos ver o que a legislação contribui para que ocorra esse processo ao longo dessa década de 2000, já que esse texto de 2006 e algumas orientações elas têm início antes e perduram aos dias atuais, sendo implementadas agora. Então, a primeira questão, se o nosso foco é a educação inclusiva, como que se define aí nesse documento a educação inclusiva? A educação inclusiva pressupõe novas relações pedagógicas centradas nos modos de aprender das diferentes crianças e jovens e das relações sociais que valorizam a diversidade em todas as atividades, espaços e formas de convivência e trabalho. Dessa forma, a efetivação do direito de todos à educação, o direito a igualdade e o direito à diferença, eles são indissociáveis e os direitos específicos servem para eliminar as discriminações e garantir a plena inclusão social. Ou seja, que não se falou necessariamente da questão da deficiência, mas ela fala de questões assim, de se ter direitos relativos específicos para os diferentes, para a pessoa com deficiência, para o negro, para o indígena, por quê? Porque são grupos que vêm de condições sociais e históricas que os levaram a prejuízos diante da sociedade. Outros grupos também, nem esses vamos dizer que são os maiores. E hoje se criam políticas temporárias para que esses grupos sejam inseridos na sociedade, vamos dizer que em busca da recuperação do tempo que se perdeu ao longo dos séculos de discriminação, de impossibilidades econômicas e tal. Então, voltando para a questão da inclusão, a década de 2000 ela se faz muito efetiva pela efetivação dessa política de educação especial. Quem é a pessoa que é o público-alvo da educação especial? Pessoas com deficiência física, sensorial, físicas, deficiências do corpo, né, da mobilidade, sensoriais, deficiência visual, auditiva, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, né, transtorno do espectro autista, e altas habilidades e superdotação, que também é um público da educação especial. Então, a educação especial ela se mostra ali como uma modalidade de ensino transversal na educação básica, não é? O que compõe a educação básica? Dois níveis de ensino, né? Tem dois níveis de ensino, educação básica e ensino superior. O ensino superior já são as profissões, né, escolhidas, e a educação básica é o ensino médio, fundamental e infantil. A educação especial, ela perpassa por todos e abrange o ensino superior, claro que com características adequadas ao o ensino superior. E o que se diz ali da política de educação especial? Nessa política de educação especial, assim contextualizada, ela se constitui, como já disse, numa modalidade transversal, que perpassa todos os níveis, infantil, fundamental, médio. Etapas, né? Tem primeira etapa da educação infantil, a creche, segunda etapa, pré-escola, primeira etapa do ensino fundamental, os anos iniciais, primeiro ao quinto, segunda etapa, sexto ao nono,
ensino médio e as modalidades também. Então, olha, a educação especial ela é uma modalidade que perpassa outras modalidades. Quais são as modalidades? Educação de jovens e adultos, educação especial, educação à distância, educação profissional, educação indígena, educação quilombola, educação do campo, educação de assentamentos. Então, em todas essas modalidades é necessário que exista a educação especial. E em todas elas é necessário que se defina uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços de atendimento educacional especializado. Para isso, demanda o professor de educação especial, organizados institucionalmente para apoiar a educação em classes comuns, pois da Constituição de 1988 já veio essa orientação para inserção nas classes comuns, de modo a garantir a escolarização e promover o desenvolvimento das potencialidades dos alunos com as necessidades educacionais especiais. Veja bem que o termo necessidades educacionais especiais, ele está aqui, porque essa política, vamos dizer, ela já é do começo da década de 2000, né, 2006, mas hoje se usa o termo pessoa com deficiência para ser mais específico no tratamento junto a esse público. E quais são os aspectos históricos e sociais da educação especial? Então, a pessoa com deficiência tem tido a sua visibilidade como sujeito de direitos, condicionado ao empenho das políticas públicas com a sua plena integração à vida social. Então, isso foi um avanço do século XX, né? Então, ao longo de quase todo o século XX, a sociedade brasileira, suas agências formadoras e seus agentes empregadores regeram-se por padrões de normalidade. Ou seja, a pessoa com deficiência era pouco vista, pouco citada, não havia políticas específicas, como se não existissem. Então, as pessoas com deficiências eram naturalmente compreendidas como pessoas que estavam fora do âmbito social, porque não se pensava para elas. E qual seria, vamos dizer assim, o salto qualitativo que deu essa visibilidade? Então, vamos por partes. As medidas governamentais dirigidas a elas, as pessoas com deficiência, igualmente, quando existiam, eram concebidas de maneira apartada em relação às políticas gerais. Então, não existia questão da deficiência inserida numa outra política. A política para o deficiente era aquela, para a pessoa dita normal era diferente. Tanto que se favoreceu o desenvolvimento de instituições segregadas de atendimento, inclusive o atendimento educacional, oriundas da mobilização de familiares e amigos que respondiam, assim, ao descaso ou à atenção apenas residual por parte do Estado. Então, nós temos um grande exemplo, a Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, era o termo da época, que era a PAI. Quando surgiu a PAI, há mais de 50 anos, foi um avanço de pensar numa escola construída para pessoas com deficiência. E hoje podemos analisar que era uma política segregadora, ou seja, que colocava a pessoa com deficiência em um local à parte na sociedade. Isso é um avanço na nossa mentalidade, no nosso pensamento, porém, na época, o surgimento de APAES e outras associações significou o avanço. Então, o próprio Estado disseminou esse modelo, criando também instituições especializadas ou então classes especiais, que eram ambientes que eram segregados no interior da própria escola. Então, eram classes que não ficavam ali no contexto comum das outras turmas, ficavam lá no fundo da escola, que muitos tinham até medo de passar perto, porque se criava aquele estigma em relação àquelas classes especiais. E nós falamos, né, quando que isso começou a mudar. Na segunda metade da década de 90,
no período imediatamente posterior à Declaração de Salamanca, em 94, redimensionou-se a atenção à pessoa com deficiência no campo da educação. No centro de um imenso debate, né, que se criou na época, no Brasil, uma época assim, de implantação de uma Constituição, de preparação de uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, se debatia conceitos, indicadores e políticas sociais para isso. Né? E como que foi, né? Se estava-se num contexto dessa exclusão do aluno com deficiência. Então, o que se dizia disso? Porque se excluía e agora precisava incluir. A inexistência de informação sobre desenvolvimento escolar do aluno com necessidades educacionais especiais equivale, para usar o termo cunhado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a uma situação de excluídos no interior. Alunos que podem até estar dentro do sistema de ensino e mesmo em escolas comuns, mas permanecem excluídos em relação à perspectiva do progresso escolar para si mesmos e para os formuladores de políticas. É o exemplo que citamos. Nas escolas ficavam em salas que não faziam parte ali do bloco de alunos, mais escondidas, em recreios segregados, ou seja, ficavam num mundo à parte. Ainda assim, representava-se progresso porque não se pensava na sua educação, mas era um progresso com segregação, ainda com muitos limites, com muitos objetivos a se atingir. E como seria essa questão, né? Com a Declaração de Salamanca, com todo essa mudança de tratamento em relação à pessoa com deficiência, também teve rebatimentos no ensino superior. Também houve uma evolução no número de matrículas de pessoas com deficiência que se encorajaram a frequentar uma faculdade. A análise dos dados da matrícula de alunos com deficiência nas instituições de ensino superior evidenciaram o crescimento mais lento nas instituições públicas, o que demonstra a necessidade de disseminação da concepção da educação inclusiva e investimento em ações para a organização dos espaços e para a promoção de acesso a todos, ou seja, o acesso ele está no campo legal das vagas oferecidas, mas ainda há questões a se pensar para facilitar esse acesso ao aluno com deficiência. Formação docente que valorize as diferenças e oportunize um currículo acessível, com a previsão de equipamentos e recursos diferenciados, a acessibilidade à comunicação, bem como o uso de estratégias de ensino que promovam a atividade de todos os alunos. Agora, marcos legais importantes. Né? Podemos pensar que, primeiramente, foi a Constituição Federal de 1988, porque ela é o documento-mãe que fornece os fundamentos das demais legislações. E ele já começa apresentando um capítulo especial sobre educação, e nesse capítulo ele traz a novidade de inserir as pessoas com deficiência na rede regular de ensino, e é o que estamos tentando fazer há quase 35 anos, ou seja, desde 1988.